e tecnologia especializada. Empreendedor em arte, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele passou os primeiros 9 anos de carreira atuando no mercado de construção e imobiliário como executivo nas áreas de finanças e governança. Mas o desejo de empreender sempre o perseguiu, e com a bagagem que havia reunido no setor financeiro, começou a fazer investimentos seed em startups, e depois de ter colocado seus próprios recursos em mais de 15 empresas, foi convidado a ser cofundador da Domo Invest, ao lado de uma trupe formada por grandes nomes do mercado de tecnologia e financeiro, como Rodrigo Borges, Mário Letelier, Marcelo Gonçalves, Felipe Andrade, César Pinella e Franco Montillo. Após quase 8 anos com as mãos na massa como gestor de portfólio da VC, decidiu fazer um spin-off da Domo para cofundar, ao lado de Alberto Rossi, a Ext Capital, que tem como foco principal apoiar as startups de melhor performance do portfólio da Domo com soluções de funding e na estruturação de seus próximos rounds. Nosso convidado desta semana é Gabriel Cid Vieira, um executivo empreendedor e investidor que se destacou no ecossistema de startups brasileiro pela capacidade de identificar empresas inovadoras com potencial de crescimento exponencial e apoiá-las com Smart Capital e Growth Hacking. Com os 2 pés no chão, não sabe precisar até quando o mercado de startups continuará passando por ajustes, mas acredita que 2023 ainda será um ano de cautela. O que não intimidou é estruturar um fundo de 250 milhões de reais com a Solis Investimentos para garantir oxigênio para negócios que tenham teses sólidas e comprovadas. Onde tem um problema, tem uma oportunidade. Fez questão de sublinhar no nosso bate-papo. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você se formou em economia e passou os 10 primeiros anos de carreira atuando nas áreas de tesouraria, planejamento financeiro, investigações estruturadas no mercado de construção. Trabalhou quase 7 anos na Odebrecht. Hoje tem um super track record aí no mercado de venture capital. O que te levou do mercado de construção para o ecossistema de startups e a se tornar um investidor? Primeiro através da Domo Invest e agora pela Ext Capital. Nos conta essa tua história. Olhando para trás, né, acho que o Connecting the Dots faz muito sentido. Mas o que eu vou tentar contar aqui, eu acho que a gente viveu um ciclo muito positivo, macro, né? Como se fosse economista, então eu tenho um pouco esse olhar. O macro do macroeconômico do imobiliário foi muito bom e teve um início crescente em 2017, que foi mais ou menos 2007, quando eu me formei. Então eu acabei pegando esse mercado e tomei gosto. Eu fiz um MBA em 2011 e um professor tinha uma matéria de empreendedorismo, e aí já diz um pouco sobre essa trajetória, e ele falava para mim, o grande desafio, o grande inimigo do empreendedorismo é uma carreira corporativa bem-sucedida. E era mais ou menos o que estava acontecendo comigo. Me juntei com outras pessoas também do MBA e começamos a investir junto. Então, a nossa forma de extravasar a vontade empreendedora era investir em empreendedores, né? Quase que somatizando. Então, a gente fez alguns investimentos em empreendedores, não só empreendedores digitais, né, em outros tipos de investimento, e disso eu tomei gosto, aprendi um pouco como é que era essa história de hoje, né, os nomes são comuns, clubes de anjo, club deals, né, em 2012 isso não tinha, não era dessa maneira. E quando foi que eu ganhei mais maturidade nisso, ficamos uns 3 anos investindo dessa maneira, eu decidi que era a hora de dar um passo à frente, fazer disso de maneira profissional, e que tinha uma série de desafios, os club deals em si, a forma como você institucionalmente ter um funding, né, e começar a investir de maneira profissional, os retornos que isso ia dar. Por sorte, de novo, Connecting the Dots, conheci 2 meus sócios em 2015, o Marcelo Gonçalves e o Rodrigo Borges, que estavam saindo de uma primeiro teste de waters, né? Então, eles estavam fazendo um primeiro investimento proprietário, um capital próprio, e quando falaram, vamos fazer disso profissionalmente, a gente estava no mesmo momento, nos conhecemos, afinamos o conhecimento, tinha ali uma intimidade, tinha ali uma afinidade, e aí topamos o risco. Era outro mundo, né? Isso aí foi 2015, o mercado de VC ainda era muito pouco difundido, os volumes eram muito pequenos, todo mundo ainda era muito próximo, né? Aquela coisa de vamos todo mundo investir nos mesmos negócios para dar certo, né? Eu sempre falo com os empreendedores que já me conhecem há bastante tempo, né? Eles olham para a gente, olham para mim, no depoimento pessoal,
Eu falo, pô, eu tenho um sócio, né? Eu não tenho um investidor. E é assim que eu gosto de me ver. É um sócio que não está na operação, mas está contribuindo com capital e com o network, com o conhecimento que estiver acumulando aí ao longo da carreira. Interessante, eu conheço pelo menos a história do Rodrigo Borges, acompanhei muito de perto desde menino, porque fiz assessoria de imprensa do Buscapé. E, bom, ele, Romero Rodrigues, toda a turma ali, o Ronaldo, o Mário Letelier, está lá ainda, né? Enfim, então eles vieram de uma jornada empreendedora de sucesso, né? Foi uma das startups que teve, né, virou um dos cases de startup brasileira mais bem sucedida, que fez uma saída lá com a Naspers. E legal, né? Como as coisas connecting the dots, se diz, né? Como que a tua história se conecta com a deles, você de alguma forma também veio do. E qual que é o modelo da Domo? Como é que ela se diferencia das demais VCs? Primeiro que tinha um pouco essa pegada de focar no pre-seed e no seed, né? Então, antigamente os VCs que existiam estavam muito mais ligados a séries A em diante. Os rounds eram um pouco menores, né? Então 3 milhões de reais era um Série A, 5 milhões de reais era um Série A, hoje a gente está falando de 50 milhões de reais na Série A. Então, não tinha muito essa gestão profissional para o investimento seed quando a gente olhava para o Brasil. Mas quando a gente olhava para fora, especialmente nos Estados Unidos, né, que tinha uma competição, um volume muito maior, você já tinha grandes fundos destacando nisso. Aqui, por massa crítica, não sei exatamente qual era a temática, não tinha muito. E a gente falou, não, vamos fazer nisso, é o que você falou, mão na massa, e ajudar o cara a tirar. Não é tirar o produto, né? Não é colocar o produto no ar, mas é colocar, dado que o produto está no ar, né? E o papel do anjo nunca vai ser substituído, né? Então está lá mais de perto daquele trabalho não escalável, quase que por amor, né? Se você contabilizar a hora homem dos anjos, não paga a conta, né? No final os retornos são muito expressivos, mas as horas depositadas são maiores ainda, e todo mundo faz muito no espírito de giving back, né? Também giving back, né? Não é só ganhar dinheiro. E a gente falou, pô, vamos então estruturar esse fundo, vamos estruturar uma cabeça de ajudar os empreendedores que já têm um produto para ir a mercado. Então, go-to-market, preparar um pouco os primeiros canais de aquisição, testar outros canais novos, e era muito B2C. Né? Então, o primeiro fundo da Domo era um fundo B2C, B2B2C, que a gente fala, mas era uma coisa que faltava no mercado e que a gente tinha um know-how prévio. Né? Então, a gente, como investidores, achava que tinha uma contribuição para fazer e estávamos com os recursos procurando empreendedores que acreditassem que a gente tinha esse smart money, como se fala, para ajudar eles a crescer, testar esses novos canais e expandir. Acho que esse é o principal diferencial. Obviamente, isso faz 7 anos, foi em 2016. De lá para cá, a gente fez outros fundos, a gente fez um fundo só focado em startups para venda para empresas enterprises, que é uma outra lógica. A gente sempre teve essa coisa de especialização. Então, o Marcelo e o César estavam muito focados nisso. Tem o histórico disso, de relacionamento B2B. E a gente vai falando, pô, aonde que os gestores conseguem contribuir com os empreendedores? Né? Em cima disso, a gente ainda fez uma terceira frente de fundo, e aí era um fundo de co-investimento junto com anjos. Então, sem tirar o diferencial e a parte não escalável dos anjos, vamos chamar assim, mas dar mais dinheiro, dobrar o tamanho do round do anjo e alavancar o anjo, né? Falar, o anjo, às vezes, ele é muito smart, mas ele não tem tanta capacidade de colocar dinheiro. E aí a gente fala, pô, vamos dobrar o tamanho do round, o anjo vai continuar ajudando, a gente vai backing o anjo, e na hora que ele for para um outro estágio, aí eu saio do banco, vamos dizer assim, passageiro, né? E aí passo a ajudar o empreendedor liderando um round. Então, essa configuração de pre-seed, seed, deu muito certo, a gente conseguiu caminhar junto com o mercado. Tivemos uma infeliz, é difícil até falar isso, mas faltou, a gente captou 550 milhões de reais e ainda hoje falta dinheiro para startups, sucesso delas, quando a gente pensou lá atrás e academicamente, não, 1/3 das startups vai dar certo, o tamanho do round deve multiplicar por 3, então a gente prepara um pouco dos recursos para o próximo round. Felizmente, né, os rounds multiplicaram por 5, a startup de sucesso, dado todo o crivo e a qualidade dos empreendedores que foi melhorando, subiu aí para 50%, então veio faltando dinheiro, e eu acho que eu vi que você falou um pouco da pergunta, já engata um pouco em Action, né? Então, a Domo muito focada em pre-seed, seed, e aí a Action entrando um pouco nessa esteira. Na Domo vocês tiveram uma trajetória bem sucedida, montaram um portfólio de quantas startups até hoje? Hoje já completou 100 startups investidas, é bastante coisa. É um portfólio grande, né? E, enfim, levantaram aí 550 milhões e tal.
E aí veio essa decisão de fazer um spin-off da Exio. Por quê? Porque precisa de mais recurso, precisa anabolizar mais essas startups do portfólio? Por que dessa decisão? Acho que a decisão foi há uns um pouco mais de 2 anos atrás, virada de 2020 para 2021, a gente viu uma série de bancos, instituições financeiras querendo se aproximar, entendendo, né, tem um estudo importante da BBK que mostra que 90 e tantos por cento dos IPOs que foram realizados tiveram como investidores prévios ou um VC ou um private equity. Então, a própria bolsa, os ativos líquidos percebem que quando vende um investidor e líquido, a chance de conversão é maior, a chance de ir para o mercado líquido. E os bancos ganham muito dinheiro, né? O investment banking ganham bastante dinheiro emprestando dinheiro para essas companhias que estão crescendo acelerado, ganham FIIs pelo trabalho de distribuição, enfim, tudo merecido. E eles começaram a se aproximar mais das startups. Então, a gente viu isso aí e falou, pô, como é que eu trago mais o capital, e isso continua no cerne, né, de missão, né, vamos trazer mais capital para os bons empreendedores, vamos fazer os bons empreendedores sobressaírem, gerar emprego, gerar qualidade de vida, então fazer essa aproximação com as instituições financeiras, fundos de investimento de crédito, outros fundos de investimento já estavam no nosso radar, e começou a acelerar um pouco mais. Chegou um ponto em que alguns investidores pediam o nosso comprometimento, né, o skin in the game, falando, pô, vocês têm que entrar junto com a gente para a gente estar alinhado, né? E do outro lado, alguns dos nossos investidores, que a gente chama de LPs, né, também falando, pô, vocês estão originando um monte de crédito bom, eu também invisto em crédito, eu gostaria de investir, né? A gente até avaliou se essa estratégia era boa dentro da própria Domo, olhamos um benchmark, procuramos outras soluções, não encontramos isso, pesquisamos, gastamos um tempo internamente falando, pô, vamos criar uma área de crédito aqui dentro, e aí percebeu que são pensamentos, são mindsets muito distintos, né? Enquanto que o crédito privado está olhando em como proteger, né, mitigar o risco, o VC, de pre-seed, de seed, está lá em abraçar o risco, né? Embrace está olhando e fala, pô, vamos junto, quando der certo vai dar muito certo, quando der errado é do jogo. Então, os times não iam ser muito complementares, os perfis, a própria filosofia. Ainda assim, o potencial era muito grande, né? Então, como eu te falei, dessas 100 investidas, pelo menos temos aí 30, 40 que se destacaram positivamente, já fizeram outras operações de crédito. Tipo, pô, vamos criar essa operação de crédito apartado. Eu me candidatei e fui, enfim, eu quis me destacar, eu o que mais acreditava nesse projeto, vamos chamar assim, lá dentro, é o que mais tinha relacionamento nesse substrato do mercado. E aí topei, acabei depois me associando com um outro fundo que também tinha muita experiência nessa parte, e em troca disso ele falou, tá bom, então eu vou tocar os deals mais maduros, naturalmente os deals mais maduros vão ter um espaço, vão estar estabelecidos para começar a receber dívida, para começar a ter uma previsibilidade de receita, de resultados que o próprio investidor, o criador de dívida espera, e esse mesmo cara vou poder agora usar para fazer de maneira mais ativa o Series A. Né? Então, como eu comentei no comecinho, o sucesso das startups foi uma decisão cruel aqui de onde alocar, e aí agora a gente passou, então, a alocar e investir em co-investir junto com o ecossistema na startup Série A também. Acho que essa é a grande diferença. O interessante é que você formatou um modelo de negócio, que você tem uma operação de crédito em que você já tem clientes claramente na mesa, e que você tem um conhecimento desses clientes que nenhuma outra entidade financeira que vai conceder crédito tem. Né? A tua análise de crédito, ela bastante poderosa nesse sentido, né? Eles conhecem a fundo o negócio, né? A gente brinca aí com o menor, sem o menor de respeito, mas o empreendedor, quando você vai receber alguém na tua casa, né? É natural que você deixe ela arrumada. Até respeito a pessoa que você vai receber, né? Você deixa ela prontinha, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Quando o empreendedor vai levantar dinheiro, vai fazer um round, ele é igual, né? Deixa toda a casa arrumadinha e tal, até a cozinha tá meio limpinha e tal, só que esse não é o dia a dia. O dia a dia você só sabe quando você está lá dentro, né? Como é que a cozinha é desarrumada, como é que a salsicha é feita, né? Uhum. Então, um pouco da conversa que a gente fala é isso. Eu falo, pô, a gente viu ali a salsicha sendo feita e ainda assim a gente gosta dela, né? Então, pô, o negócio é bom de verdade, não se vende bem, né? Além de se vender bem, ele é bom. E sim, hoje esse diferencial é muito grande para as startups investidas da Domo,
e a gente tem conseguido, aí falando um pouco de Act per si, conseguido construir com o relacionamento que a gente fez ao longo dos 7 anos de Domo, a gente avaliou mais ou menos 20 mil startups distintas, tá? A gente investiu em 100, então não é que só tinham 100 boas das 20 mil. Passaram coisa boa que a gente errou, passaram coisa boa que a gente não investiu, mas os relacionamentos, o respeito, manteve a nossa porta aberta, agora como Act, para uma série de deals que não eram da Domo, né? Então passaram, o outro investidor fez, então também o nosso relacionamento com os outros investidores de Seed sempre foi super amplo, permite a gente olhar deals que não são da Domo de uma maneira diferenciada. Como? Começa com a dívida, né? Então empresta uma dívida, entra na cozinha do cara, a gente consegue digerir um pouco melhor, ajuda o empreendedor, né? Entrega valor, é sempre uma via de mão dupla, não é só o dinheiro pelo dinheiro, sempre tem alguém que pode pagar mais caro ou mais barato, a relação perene você vai fazer com outras entregas, né? O Smart Money tem várias facetas, mas se apresentar, estar lá próximo, contribuindo, para depois entrar no equity, com mais segurança, e isso, ao que parece, né, está dando certo. Agora, essas operações de crédito, elas vão estar restritas ao portfólio da Domo ou vocês pretendem abrir para outras startups? Hoje eu acho que você foi preciso, né? Hoje a gente tem uma capacidade de originação extraordinária, especial, pelo portfólio da Domo. Hoje, das 10 operações que a gente está rodando, 7 são da Domo. Então, claro que tem uma concentração grande de Domo, mas a ideia, acho que também não vamos ter capacidade de tocar muitos deals, né? A gente montou uma equipe de 20 e tantas pessoas para tocar a Domo, que tinha 100 deals. Talvez com 10 pessoas eu não vou tocar 50 deals, vou tocar 30 deals, né? Então, a escalabilidade aqui tem de ser menor, tem de ser um portfólio um pouco mais concentrado, mas é um pouco isso, fazer a Domo sempre vai ser um parceiro importante para a Act, não tem nem como pensar diferente. Vocês colocaram a Act em operação no último trimestre do ano passado, né? Quanto que vocês já concederam de crédito e qual que é o plano para este ano, para os próximos anos? Qual é o volume de crédito que vocês pretendem disponibilizar? O primeiro desembolso foi dia 17 de outubro, e eu acho que a gente pode falar que talvez a fundação seja feita nesse momento, né? Na hora que a gente conseguiu emprestar o primeiro recurso para um empreendedor, para uma startup. Então, foi uma primeira operação. Até agora, a gente, eu vou chamar de aprovou o desembolso de mais ou menos 100 milhões de reais, nem 100% ele ainda foi desembolsado, tem uma série de... Aí vem, né, a parte do crédito, que é muito mais formalização do crédito, constituições de garantias, quando existe o caso, e a parte operacional, né, que é mais... que tem um processo um pouco mais longo, e conseguimos fazer, então estamos aí aprovando, já com 100 milhões aprovados. A ideia é terminar o ano com pelo menos mais de uns 300 milhões captados. Vocês já fizeram aí uma captação com a Solis Investimentos de 250 milhões, né? Isso. E aí vale sublinhar que num ano de alta retração de investimentos em startups, queda de valuations, demissões, um momento difícil. Por que fazer esse movimento num momento tão desafiador? Você está mais otimista para a retomada do mercado agora? Vamos lá, eu acho que onde tem um problema, tem uma oportunidade, né? Então, claramente, existe um problema de falta de... Quando a gente fala na bolsa, né? Você tem o bid e o ask, né? Então, toda operação ela é feita com alguém, dá uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Se há uma idiosincrasia ou há uma falta de informação muito distante, o deal não fecha. Você precisa ter alguém para comprar, alguém para vender. E hoje o que o mercado está operando é mais ou menos isso. O empreendedor acha que ele vale 10, o investidor acha que ele vale 5. Né? O que a gente veio construindo não vale nem 10 nem 5. Essa é a realidade. A gente não sabe quanto, né? Mas a forma que a gente encontrou de aproximar isso foi através da dívida. Como é que eu consigo constituir produtos estruturados, né? Então, de novo, o envolvimento que a gente tem que ter com as startups para conseguir estar próximo e conseguir construir uma relação que permita fazer um bom negócio é grande. Então, obviamente, duas coisas. É limitado, a gente tem capacidade de fazer negócio limitado, e 2, vamos privilegiar aonde a gente tem mais conhecimento. O que a gente conseguiu fazer foi através da dívida, né? Então, depois eu falo um pouco do macro, mas
a dívida permite o empreendedor não se diluir tanto, ele toma um risco adicional, porque afinal ele está colocando mais passivos na companhia, ele tem uma obrigação de entregar esse dinheiro lá na frente, mas em compensação ele não tem a diluição. Ele tem um custo maior, não é uma dívida bancária, é uma dívida menor do que na pessoa física ele vai ter que contribuir o nome dele, na pessoa jurídica está limitada a isso, então é uma coisa que a gente percebe que é muito positiva. Deu certo, está dando certo, estamos conseguindo destravar, e é possível que a gente chegue, depois dessa operação realizada, no valor do empreendedor, né? Então, o empreendedor tá bom, então ela não valia 5, eu achava que ela valia 5, mas agora, depois de feito esses investimentos, conhecendo, sabendo como é que está, aí ela vale 10. E aí a gente pode fazer um investimento, já tem sido não existe essa expressão, né? Mas é um path to investor, né? Então, a gente vai se aproximando, vai conhecendo, vai diligenciando, até que a gente chega à expectativa do empreendedor. É possível que ele, no caminho do empreendedor, também perceba que ele não vale 10, ele vale 8, ele vale 7, ele vale 9, e aí a gente consiga fazer. Então, como objetivo a gente vem usando o mercado de dívida, os recursos de dívida, para financiar os empreendedores a continuarem a desenvolver os negócios deles. E quem sabe no futuro investir nessas empresas. Isso, aí via Domo. Não, ainda via Exit. Que aí já são startups que já estão mais maduras, um série A, que é ou seja, então, além de crédito, vocês também têm planos de investir. Bom, e nesse acordo que vocês fizeram com a Solis Investimentos, qual que vai ser o papel de cada um? Boa, aproveito para falar do macro aí, que eu acho que foi uma coisa que eu não tinha respondido, né? Quando a gente foi fazer a primeira captação em 2016, o juros estava mais ou menos a 14%, né? Quando eu vou falar, pô, mas você vai captar agora, né? O que você acha? Mas, pô, o mercado de VC em 2016 era 1/10 desse tamanho, e ainda assim tinham investidores, ainda assim os negócios estavam florescendo, então acho que ele está num caminho muito parecido, e eu me vejo aqui como eu estava em 2016, só que uma experiência e um track record muito maior, né? Então acho que vale o risco. Quando a gente fala um pouco de subida de juros, tá, é um grande rearranjo, né? Então, com esse rearranjo todo que está acontecendo, muito capital está indo para crédito, e o crédito hoje, e os bons gestores de crédito, e eu posso colocar a Solis dentro disso, eles têm hoje mais ou menos 11 bilhões de reais sob gestão focado em crédito, né? É uma casa de crédito que não tinha uma capacidade tão grande de operar no mercado de tecnologia. Tinha vários investimentos, mas eram investimentos muito mais ligados a garantias, e a gente está incutindo aí com o tempo a parte do como avaliar as startups, né? Então, vamos entrar no venture debt, vamos entrar numa operação com um pouco menos de garantia, um pouco menos ortodoxa, né? Mais heterodoxa. A ligação que foi feita, e hoje a gente está reconhecendo que foi muito bem feita, divisão de tarefas eu não tenho dentro de casa a experiência na formalização do crédito, nos vícios, nos processos que são super importantes de garantias e na análise de crédito per si, e eles não tinham a capacidade de deal flow e originação, estruturação para este nicho de mercado específico. Então, a gente, né, como Exit, ficou muito mais responsável com a estruturação, com a formatação dos deals, e então a gente tem hoje um comitê, e aí ele é meio a meio, onde a responsabilidade da Solis estar votando e, eventualmente, vetando via análise de crédito. Perfeito. E quais são as áreas de atuação que você acredita que vão atrair mais capital esse ano? Que tendências que você enxerga aí para o ecossistema de startups nesse ano que está começando? Eu estava olhando um relatório recente que estava falando do mercado global, e todo mundo fala, né? Pô, fintech, e esse ano, ao longo do tempo, ela perde relevância, mas de maneira relevância relativa, mas de maneira isolada, ela ainda é o principal mercado. E tem um motivo, né? Quando você fala de fintech, ela engloba muita coisa. E um dos ativos mais líquidos, e o principal ativo da fintech é dinheiro. Ela transaciona empréstimo, serviço, qualquer que for, banking, né? Dinheiro. E dinheiro é líquido. Então, quando o mercado vira, como a liquidez do dinheiro é alta, você consegue adaptar os negócios e passar a ser atrativo ou manter-se atrativo para eles. Então, acho que fintech tende a ser, no longo prazo, fintechs, né? E aí, fintechs, eu gosto mais da expressão um pouco maior, incluindo aí insurtechs, incluindo algumas outras coisas, como finance, né? E aí a tese do open finance
está permitindo abrir uma série de eficiências, então acho que vai ter bastante coisa por aí por muito tempo. E, particularmente, a gente teve algumas boas experiências com mobilidade, né? Então, mobilidade é um dos startups que vieram dando certo, dentro da Domo e fora da Domo, né? Não é à toa que o primeiro unicórnio do Brasil foi em 99, né? Então, continua sendo verdade, continua existindo aí uma dor muito grande de mobilidade, quem consegue fazer isso de maneira eficiente ainda tem bastante espaço para valorização. Se eu puder terminar com uma terceira, não sei se tá. Por favor. Mas que é outra que é fácil, né? Gerou vários unicórnios, gerou várias grandes saídas, né? E ainda assim é um pouco subjugada, então acho que vale a pena discutir isso, que é a educação, né? Sim. Então, edutechs, a gente sabe da dificuldade que a gente tem de educação no Brasil, o tamanho da oportunidade que existe em educação, como é que a gente empodera professores, educadores, como é que a gente empodera via ferramentas tecnológicas que as escolas sejam mais eficientes, que outros cursos sejam mais eficientes, sejam eles livres ou não. Eu acho que ainda tem um espaço grande aí de valorização e de iniciativas nesse mercado. Que grau de maturidade você acha que está o mercado de venture capital no Brasil? A gente ainda tem uma jornada longa pela frente, a gente já é um mercado competitivo. Qual que é a tua visão? Acho que quando foi anunciado, né, o primeiro unicórnio do Brasil, foi um momento de muita êxtase assim, do mercado, porque é uma conclusão de um ciclo, né? O mercado falou, pô, tem agora um maluco investindo num série C, tem um maluco investindo num série D, tem alguém comprando e pagando bem pelas startups, né? De lá para cá surgiu mais e mais, mas era um ciclo que foi, vamos dizer assim, só um período de alta, né? E agora a gente está vivendo talvez os primeiros meses, os primeiros anos, de revés. E o que, então, você fala assim, estava maduro? Todo mundo achava que estava. Só que a gente só viu a maré cheia, né? A maré rasa está agora, 2022, 2023. Vamos ver até quando vai, né? A gente tem que ser otimista até para sair de casa, né? Mas eu acho que 2023 ainda é um ano de ajuste. O que eu penso é que agora o que a gente está conseguindo ver, e eu estou inserido nisso, então talvez eu esteja super afetado, mas o equity, né? Os investidores de equity já estavam muito estabelecidos. A falta de atratividade ou de pricing, né? Ou de preço para fundos estrangeiros tem tirado um pouco o foco. Então, fundos estrangeiros estão voltando a ver outras oportunidades. Fundos mais maduros estão vendo outras oportunidades em bolsa, em ativos mais líquidos. Então, tem um pouco menos de liquidez. Mas, em compensação, a gente está vendo que vários instrumentos de dívida e de alavancagem e outras operações que são maduros lá fora, mas não existiam praticamente aqui. Então, falar de venture debt antes de 2020 e 2021 não existia, né? Então, falar os bancos comerciais, os principais bancos que a gente conhece, querendo conceder empréstimo para startup, não existia também. Agora não, eles têm programa, né? Eles têm 50, 100 pessoas, como a gente fala, tem um book especializado para empresas de tecnologia, tem um espaço dentro do balanço deles só para isso. Então, eu acho que isso só demonstra que vai ter renovação, são empresas de tecnologia, são empresas inovadoras, né, por princípio, e a gente vai estar se mexendo. O mercado como um todo tem que estar inovando e se mexendo. Então, acho que a gente achava que estava maduro, até que veio agora, e agora a gente viu que o que vai demonstrar a maturidade é a capacidade de inovação, e isso o mercado tem. Bom, já que a gente falou sobre maré cheia, maré vazia, você tem uma experiência enorme na análise, né, na avaliação, já ouviu milhares e milhares de pitches na tua vida, né? Acho que você já vai quase que no automático, assim, você consegue capturar, acho que talvez até pelo olhar do empreendedor, se o negócio dele tem potencial ou não. Eu queria que você ajudasse o empreendedor dando tuas dicas para a gente fechar, do que fazer, o que não fazer na hora H de apresentar uma startup para investidores, né? Como é que você torna um pitch e faz um pitch matador? É engraçado que você fez essa piadinha aí, e tem um fundo de verdade, mas assim, os viés cognitivos, né? A gente quer sempre ouvir o pitch matador, a gente quer sempre ouvir que o cara fala aquela palavra certa, mas no final, o que faz dar certo é a execução, né? E como é que e aí, então, a pergunta que segue é como é que você comprova a execução, capacidade de execução e tal? E vários são os casos de uma startup que recebeu um grande round, o empreendedor desistiu do round no meio, né? Então, tem unicórnios, assim, né? Falou assim, não,
essa startup que eu tinha pensado não vai dar certo. Não preciso devolver o dinheiro para os meus investidores, porque eu tenho uma outra ideia, e muda a ideia completamente, né? Então, são casos interessantes nisso. O que está ali, o pessoal costuma resumir no time, mas não é só o time, né? Conforme a startup vai amadurecendo, o time de founders está estabelecendo processos, sistemas, então a capacidade do time tirar um negócio do papel e ainda assim permanecer como um C-level é completamente diferente, né? Então agora tratando com startup de série A, de série B, você vê as características do empreendedor de seed, de colocar o negócio, né, do founder, ele tem que se renovar, ele tem que continuar, vamos chamar assim, inovando, né? E se transformar num bom executivo, fechar os gaps de um executivo, de um CEO, de um CTO, de uma equipe de 100 pessoas, é completamente diferente. Ele deixa de ser um founder, ele passa a ser um gestor de pessoas, né? E que não é o mesmo desafio controlar um time de um bando de júnior e o time de um bando de líderes, né? Que aí é muito mais complexo. Então, eu não consigo responder essa pergunta de cara sem saber o substrato. Você fala assim, pô, qual que é o item? É a galera que está mais no seed, é a galera que está mais no mais late stage? O que eu te garanto você tem que provar a execução. E a execução, talvez, o crack the code, talvez a grande dica seja permanência, constância e tal. Então, está se comunicando com os investidores ou seus potenciais investidores o tempo todo. Não é só notícia boa, é notícia ruim. Aconteceu isso aqui, foi ruim, mas eu estou aí, né? Eu estou aí, já tenho aqui agora essas iniciativas, já estou vendo como trabalhar dado esse resultado ruim. Eu acho que a hipótese é essa. Então, eu vou trabalhar, vou melhorar. No mês seguinte deu certo ou não deu certo, no outro mês deu certo. Essa constância, essa transparência era muito valorizada pelos investidores e, normalmente, o empreendedor acha que ele tem que contar só as pingas, não os tombos. Tá contando sempre, demonstrando transparência, é mais importante do que o pessoal normalmente julga. Excelente, Gabriel. Obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo. Excelentes insights aí. Prazer sempre estar com você. Valeu. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão